Deixa eu começar a gravar. Pronto, gravando. Então, na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre comutação por circuito, comutação por pacote, FDM, TDM, e nós vimos essa atividade aqui rapidamente. Finalizamos aqui falando sobre multiplexação estatística, que é basicamente como acontece a distribuição de pacotes na internet. Tá? Isso aqui acontece na comutação por pacotes. Nós temos aquela fila que a gente falou no final da aula, que é fila do tipo FIFO, né? First in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Basicamente, nós vamos ter aqui um conjunto de pacotes, né, que são enviados em paralelo, mas numa ordem específica. O primeiro que chega, o primeiro que sai. Tem uma simulação bem legal para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Tem um simulador chamado NS2 junto com a plataforma, com um outro aplicativo que é o NAM, para poder visualizar. Eu usei ele, eu fiz algumas simulações com ele há uns 10 anos atrás, na minha iniciação científica. É bem legal. Aí ele mostra aqui, como vocês podem ver, uma simulação que mostra exatamente isso. Tá? Bom, aqui é um simulador de redes. Na verdade, o NS2 já foi substituído pelo NS3, tá? Que é Network Simulator, por isso que é NS. E aqui ele está simulando alguns roteadores. 0, 1, 2, 3 e 4 são roteadores, o 11, o 5 e o 12 são roteadores de borda, e os outros que estão em preto, no formato quadrado, são nada mais nada menos que clientes e servidores, digamos assim. Então a gente pode ver esse comportamento da internet de forma bem simplificada aqui. Nós temos envio de pacotes de forma paralela, né, de várias cores, porque estão vindo de diferentes lugares. E a gente vê a formação até de fila. Né? Isso aqui é uma fila. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Aqui é uma fila de pacotes que está tendo uma sobrecarga nesse ponto. Daí essa fila ela pode aumentar ou diminuir com o tempo. A gente vai discutir daqui a pouquinho como é que se forma essa fila. E esses pacotinhos aqui que estão caindo, não consigo parar na queda deles. Aqui, ó, esses pacotes que estão caindo aqui, que nem esse monte de pacote que acabou de cair aqui, esses quadradinhos, são pacotes que estão sendo descartados, porque está tendo sobrecarga aqui na rede. Então, o que aconteceu com esses pacotes? Foram descartados, morreram, foram para a nuvem, para o céu. Não, brincadeira, foram para a nuvem não. Mas foram descartados ah, porque estava tendo uma sobrecarga aqui nos roteadores. Tá? Então a gente vai discutir esse processo de formação de fila no pacote, como que ocorre atraso, e é isso. Vamos tentar fazer algo um pouco mais com uma pitada de prática hoje, né? Pouca coisa, a gente tem muita teoria para estudar, mas vamos tentar trazer um pouquinho para a prática também na aula de hoje. Ok. Então, isso aqui a gente chama de multiplexação estatística, nesse conjunto de pacotes trafegando. Perceba que nesse cenário, se ninguém está usando o enlace, você pode usar o enlace totalmente. Você vai ter um enlace só para que você baixe na velocidade total que aquele enlace tem de capacidade. Vamos pegar um exemplo bem simples para vocês compreenderem. Se vocês têm uma internet de 10 megas, daí vocês fazem um download só de um único arquivo muito grande, o que vai acontecer? Vocês vão baixar próximo de 10 megas, né, que no final das contas, quando a gente transforma 10 megabits, né, dividido por 8, isso vai dar aproximadamente 1,25 megabytes. Né? Lembrando que quando a gente vai ver a taxa de download, a gente vê em megabytes. Né? Então, quem tem 10 mega vai baixar algo em torno de 1 megabyte por segundo. O que acontece se você faz dois downloads em paralelo? Ele divide. O que acontece se outra pessoa na tua casa começar a fazer download? Ele divide aquele recurso que você tem disponível. E é assim que funciona na internet. E é assim que a gente, às vezes, acaba tendo um congestionamento ou uma variação na qualidade da nossa conexão, seja para ver um filme no Netflix, seja para ter uma conversa, que nem nós estamos tendo agora.
Tranquilo? Claro, esses conceitos iniciais. Sim, tranquilo. O que acontece é uma sobrecarga, né? Nós podemos ter uma sobrecarga. Eu não vou cobrar essa parte de cálculo, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho ainda dessa parte de cálculo bem brevemente, quando a gente estiver falando de atraso, mas eu vou pular essa parte aqui, não vai cair na prova nenhum desses dois slides, tá? Essa aqui é basicamente uma comparação com comutação de circuito, comutação de pacote. Ele diz o seguinte, tudo bem, Magno, ele diz basicamente o seguinte aqui, se eu tenho 10 usuários e eu tenho um enlace de 1 megabit, apenas 1 megabit por segundo, e eu tenho 10 usuários, cada um com 100 kilobytes por segundo, acabou. Só vou poder atender 10 usuários. Eu não consigo atender mais do que 10 usuários. Por quê? Porque eu dividi o canal em 10 pedaços e dei um pedaço para cada usuário. Então, o 11º usuário que chegar, ele não vai conseguir ter conectividade. Isso não faz sentido, principalmente na internet. Até porque 100 kilobytes pode não ser suficiente. Nesse exemplo, sim, Neto, porque a gente está contextualizando. O que a gente tem nesse enlace? Eu vou riscar aqui para vocês entenderem. Tá? Eu tenho aqui um enlace de 1 megabit por segundo. Esse enlace aqui, tá? Numa comutação por circuito, eu poderia dizer o seguinte: eu tenho 10 faixas de frequência. Então, cada usuário vai ter aí disponível 100 kilobits por segundo. Tá? Então, no máximo, eu vou ter aqui 10 usuários, nesse cenário de comutação por circuito, onde eu tenho reserva de recurso. Tá? Então, o que, que acontece com o 11º usuário que chega? O que, que acontece com ele? Ele não consegue se conectar. Alguém tem que liberar o recurso para ele conseguir abrir uma conexão. Tá? Então, nesse cenário, não faz sentido de ser utilizado na internet por várias razões. Uma delas é a quantidade de usuários que eu consigo atender. Outra razão é que tem a aplicação que vai precisar mais do que isso aqui. Se eu for assistir um vídeo em Full HD 4K, Netflix, na Disney+, na Amazon Prime ou no próprio YouTube, ele vai demandar mais banda. Então fica extremamente complicado eu aplicar computação por circuito na internet. Ah, veja só, Leonardo, você pode ter um roteador em casa, o teu roteador Wi-Fi, que o pessoal se conecta, você pode limitar. Pode limitar de várias formas. Às vezes, o próprio roteador, você consegue colocar um limite lá no número de pessoas conectadas tanto. Ou você consegue colocar um limite de número de IPs que você tem disponível para distribuir naquela rede. Então, se você tem um roteador na tua casa, sim. Mas se a gente está falando do núcleo da rede, que a gente chama de backbone, que é a espinha dorsal da rede, onde a gente vai ter um monte de tráfego passando, eles não bloqueiam por número de pessoas. Eles nem sabem que tem pessoas específicas se conectando. Eles sabem que tem pacote chegando. Né? E aí no roteador tem a opção de cadastrar IP e até o MAC, que é um endereço físico do computador. Daí você só conecta se tiver um MAC cadastrado no roteador. Tem essa opção, mas isso é residencial. Né? A gente fala na nossa casa. Quando a gente vai para a internet, se a gente quiser limitar o número de pessoas, é como se a gente estivesse falando o seguinte: imagina o correio. É como se a gente estivesse falando o seguinte: já tem 10 cartas aqui de pessoas diferentes, a 11ª a gente não vai enviar. Não faz sentido. O correio não vai priorizar as cartas de acordo com quem está mandando para ele. Cada carta é enviada de maneira independente. E é assim que funciona na internet os pacotes. Então, a gente não tem esse cenário de reserva de recurso. E daí o Cruz ele tenta explicar aqui nesse slide que se eu tenho os usuários ativos 10% do tempo. Isso é uma probabilidade. Tá? Por exemplo, o dia tem 24 horas. Né? Se os usuários ficam ligados, conectados 2,4 horas no dia, ou seja, pouco mais de 2 horas no dia, não mais do que isso, qual a probabilidade que eu tenho de ter 35 usuários conectados ao mesmo tempo? É bem pequena, é 0,04. 0,0004. Né?
Não, perdão, a probabilidade de ter 10 usuários ativos, né? Se eu só tenho 35 usuários alocados na minha rede, tenho 35 usuários na minha rede. Eu sou dono de um ISP que tem um enlace de 1 mega, tem um enlace de 1 mega, tá? E eu vendi internet para 35 usuários. Se eles ficam na média, isso aqui é estatística, tá? É probabilidade. Se eles ficam na média ativos 10% do tempo, a probabilidade de eu ter mais de 10 usuários ativos é 0,0046. É muito baixo. Por isso que faz sentido na internet a gente utilizar computação por pacote e não computação por circuito, onde a gente vai reservar recursos. Tá? Ah, então, no final das contas, quem é a grande vencedora? Comutação por pacote ou comutação por circuito? No final das contas, não temos um grande vencedor. Temos características que são benéficas para determinada aplicação. Por exemplo, para voz, telefone, telefonia, é sempre a mesma reserva de banda, que é muito baixa, 64 kilobits por segundo, é suficiente. Tranquilo, computação por circuito atende muito bem, consegue dar uma qualidade de serviço boa, né, um QoS bom, e funciona bem. Para a internet, onde a gente tem diversas aplicações com diferentes requisitos de velocidade, de atraso, né, ia ser uma loucura a gente ficar fazendo reservas diferentes para cada usuário e a gente não ia conseguir atender um número muito grande de usuários. Então, não é que tem uma grande vencedora, mas para o que a internet se propõe, a comutação por pacote acaba sendo melhor, mais adequado. Tá? Aqui é uma figura muito legal para mostrar provedores de serviços de internet. Aqui é uma representação de como funciona a própria internet. Nós temos aqui a Sprint, tá? Os ISPs de nível 1, que são provedores de serviço de internet, né? Os ISPs de nível 1 são chamados de provedores de backbone. O que é backbone? É uma espinha dorsal que conecta outras redes. Né? Nós temos aqui a Sprint, que é um ISP de nível 1, que ele tem uma espinha dorsal. Porque quando eu falo espinha dorsal, eles têm uma infraestrutura que liga os Estados Unidos inteiro. Né? E daí nós temos outros ISPI menores, por exemplo, que podem, deixa eu ver aqui minha setinha do mouse, que podem estar por aqui, ó, nessa região para atender essas cidades, mas eles estão conectados aqui a Sprint. Esse ISP é dono desse pedaço aqui da rede. Botões roteadores aqui para atender essas cidades. Então, mas ele é um ISP de nível menor e ele vende internet para essas pessoas aqui, né, dessas cidades. Então, esse SP é um SP menor, não é um SP de nível 1, como a Sprint, que pega o Estados Unidos inteiro. Então é isso aqui que a gente tem nesse outro slide aqui, né? São vários ISPs conectados de diferentes tamanhos, tá? Então, nós temos o que nós chamamos de pontos de presença, né? Ou POP, Point of Presence, né? Ponto de presença, né? Que a gente liga uma rede na outra. Então, basicamente, quando eu estou. A rede da RNP, por exemplo, que dá internet para a gente aqui no IF, no Instituto Federal. A rede da RNP é essa rede aqui, ó. RNP. Deixa eu mostrar o mapinha da rede da RNP, tá? Deixa eu ver se eu pego um mais atualizado. Não sei. Nossa, aqui foi de 2014, tá antigo. Eu vou pegar esse aqui de 2014 só para a gente ganhar tempo, tá? Tem uma, com certeza tem imagens mais atuais no site da RNP. Deixa eu ver se eu acho aqui. Massa, achei aqui. RNP, Backbone. Isso é muito legal. Deixa eu achar aqui, tá? Isso é legal mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu só ver onde que fica no site da RNP.
E daí a gente parte para um cenário que foge um pouquinho do livro e a gente consegue enxergar um cenário real, tá? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é a rede da RNP no Brasil, esse aqui é o backbone da RNP. Então nós temos alguns pontos de presença, que são esses quadradinhos, que vocês conseguem visualizar. Então, aqui em Pernambuco, basicamente, nós vamos ter esse quadradinho aqui em Recife, é o ponto de presença, que é onde a gente pode conectar instituições. Professor, como que a gente conecta o nosso campus, esse ponto de presença lá em Recife? Tem uma fibra lá de Recife para Salgueiro, para a gente poder conectar o IF Sertão. Então, se a gente quiser visualizar aqui no site da RNP, olha que legal. No site da RNP, eles têm aqui, a gente pode escolher o ponto de presença da RNP no Brasil, né, por estado, e daí a gente vê, porque a gente tem um ponto de presença basicamente por estado, a gente vê quem é que está conectado em cada ponto de presença. Então, olha, quem é que está aqui conectado no ponto de presença de Pernambuco? O IF Sertão. Ou seja, temos esse ponto aqui de presença em Recife, né, com enlace de capacidade de 10 gigabits. Né, esse traçado vermelho aqui de 10 gigabits, né, vai diminuindo. Por exemplo, aqui, esse enlace laranja, né, com 40 megabits, né, um enlace mais lento, de largura de banda menor. E nós estamos aqui, conectados em Recife. Se a gente estivesse lá no Instituto, eu ia mostrar para vocês, tem esse site aqui que a gente chama de IPGEL, que ele tenta dizer a sua localidade. Daí quando a gente está no IF, que a gente acessa esse site aqui, IPGEL, ele vai dizer, você está em Recife, porque o nosso IP vem de Recife. Aqui ele está me dizendo que eu estou em Cabrobó. Não estou, né? Ele está me dizendo que estou em Cabrobó. É uma aproximação. Pelo menos ele acertou quem está aqui no sertão. Né? Baseado no IP, na distribuição de No base caso, por ele mostra o local mais perto que a pessoa tá ou o local exato? Não, ele não tem como saber onde você está. Tá? É impossível ele saber o local que você está. O que ele faz, além de São Francisco, o que ele faz é o seguinte: os IPs eles não são distribuídos de forma aleatória. Eles são distribuídos em faixas regionais. Como eu estou aqui conectado no sertão pernambucano, através da minha operadora, nesse caso aqui é a Tel, a Tel tem um bloco de IP que ela recebe. E daí o pessoal sabe que aquele bloco de IP foi distribuído para uma certa região. Então ele tem uma aproximação. Então o pessoal estimou aqui que a faixa de IP que eu tenho é de. Foi Quebra-Bom? Foi Parnamirim? Não sei. Um desses dois. Ah, daí, quando a gente está no Instituto, que a gente abre esse site IPGEL, vocês podem abrir, vou colocar aqui no chat. Tá? Eles vão estimar qual é a localização de vocês, tá? É, e provavelmente eles vão acertar em algumas vezes, outras vezes eles vão errar, dependendo do lugar que vocês estejam. Como no Instituto a nossa internet, nosso IP vem lá de Recife, ele diz que a gente está lá em Recife. Né? Se a gente estivesse aqui no IF. Tá? Nossa. Então aqui a gente também tem um panorama da ligação dos roteadores aqui, dos pontos de presença aqui, né? Do ponto de troca de tráfego, né? Dos roteadores aqui da RNP. Né? Como eles estão conectados, né? Muito legal. Eu vou colocar aqui o site para vocês acessarem também. Ah, professor, então se eu fizer coisa errada, tem como o pessoal saber qual é o meu IP? Tem. Bom, backbone, que a gente chama de espinha dorsal, geralmente é uma estrutura mais robusta. Então, backbone daquela rede é uma estrutura mais robusta, né?
A gente pode dizer que tem muitas outras redes menores, né, de nível menor, a gente chama de ISP de nível mais alto, que se conectam em ISPs de nível menor. Quando a gente fala assim, ISP de nível 1, tipo Spring, eles não vão vender internet para tua casa. Não é a ideia do Spring. O Spring não quer levar a internet para tua casa. O papel da Spring, o papel do ISP de nível 1, como vocês podem ver nessa figura, é interconectar outros ISPs. Então, tem empresas que ganham dinheiro trafegando dados de outros ISPs menores. É o modelo de negócio deles. Eles não ganham dinheiro vendendo internet residencial. Não é o modelo de negócio, não é como eles atuam. Né? Então, muitas vezes, alguns operadores, por exemplo, aqui de nível local ou de nível 3, né, um ISP menor, eles odeiam quando a gente usa um tráfego peer-to-peer, né? Porque às vezes a gente tem isso aqui, ó. A gente começa a trocar tráfego por muitos ISPs, e daí eles vão pagar por essa troca aqui. Daí o que eles fazem? Não pode, né? Mas eles fazem uma coisa chamada traffic shaping, né? Que é um. Eles começam a limitar a banda de quem está usando peer-to-peer. Olha ali, peraí, esse cara aqui aparentemente está usando uma conexão peer-to-peer, que isso me custa muito dinheiro, eu vou limitar. Então eles reduzem a tua velocidade na rede peer-to-peer. É difícil de detectar isso, né? Mas tem como fazer. Não pode, teoricamente não pode. Eles estão quebrando um princípio que vocês já devem ter estudado, que passei um vídeo para vocês, que é o princípio de neutralidade da rede. Beleza? Claro até aqui? Claro. Posso continuar? Pode. Show de bola. Vamos agora para 1.4. Tá? Estamos acabando o nosso capítulo. Hoje a gente consegue ver esse 1.4. 1.5 não vai dar tempo. Mas aí o que a gente vai fazer? Deixa eu abrir o calendário aqui. Estamos chegando próximo da nossa prova. Hoje, dia 13. Dia 17, né, próxima segunda, a gente consegue encerrar o nosso conteúdo. Segunda-feira. Na quinta, dia 20, a gente faz uma revisão. Eu vou colocar uma atividade para vocês de revisão. E daí vocês vão estudar. Vou tentar resolver a atividade, vão tentar ler e tirar dúvidas na quinta. Daqui a uma semana, tá? Então, explicando novamente, para vocês memorizarem. Vou colocar no Classroom também, tá? Hoje é dia 13. Dia 17 a gente encerra o nosso conteúdo, a gente vai ter a prova até 1.5, tá? Dia 20 a gente vai fazer uma revisão. Como é que funciona essa revisão? Não é aulão do Enem, não é aula show. Vamos lá pegar os principais tópicos que vai cair na prova. Não, não é. Vocês vão tirar dúvidas. Vocês vão dizer assim, não entendi tal coisa. Não vale dizer assim, professor, não entendi nada de nada. Não, não vale, eu não vou explicar tudo em um dia, que a gente Professor, com passou licença. alguns meses. Pode falar. Magno, ele disse que a internet dele caiu. Aí como ele mora no sítio, né? Eu acho que talvez não volta a tempo. Não, tudo bem, a aula vai ficar gravada, e daí ele pode ver depois, sem problemas. E daí eu vou já postar aqui no Classroom, né, para quem faltou, ou se vocês esquecerem, né, eu sei que vocês têm um pouquinho de Alzheimer toda semana, né, fico esquecendo das coisas, eu também tenho. E daí ninguém esquece, fica tudo lá registrado, né, também no Classroom. Então, eu vou postar aqui agora, para não esquecer também. A prova vai ficar de segunda a 8, professor? Isso, eu vou botar aqui, ó, dia 17/5, a gente encerra o conteúdo. Dia 20/5, a gente vai fazer uma revisão geral, né? Entre parênteses aqui, dúvidas, tá? Então, se vocês não tiverem dúvidas, esse dia não vai ter aula. Porque eu vou perguntar, pessoal, se vocês têm dúvidas, você não tem não, pessoal, não entendi tal coisa, explica melhor isso. Se ninguém tiver dúvida, então, beleza, vamos encerrar a aula, tá? Então, assim, Pronto, estudem para vou ter elaborar dúvida. umas 15 dúvidas, assim, umas perguntas, umas 15 no mínimo.
Tá bom. Aguardo suas dúvidas, dia 20. Dia 24/5, prova 1. Tá? Assunto, capítulo 1, do 1.1, tá? Ao 1.5, incluindo o 1.5, tá? Professor, tirando primeiro logo, começar de logo uma dúvida de agora. Aquelas perguntas que tem naquela apostila, cai alguma pergunta daquela? Não vou perguntar qual cai, mas se cai alguma daquelas. Não, dúvida só dia 20. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Pode cair, pode cair. Eu não vou dizer que vai cair, que não vai. Pode cair. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá certo. Assim como eu vou passar uma lista para vocês, pode ser que caia alguma lista, pode ser que não. Esses exercícios, tanto a apostila quanto esse que eu vou passar para vocês, é um exercício de apoio. Né? Vai ajudar, com toda certeza. Vão ter questões semelhantes? Vão. Vai ter questão diferente? Vai ter também. Né? Respondendo o Iliane, a prova é escrita ou múltipla escolha? As duas coisas. É alternado, né? Tem questão de múltipla escolha, tem questão aberta. Né? De antemão, eu vou fazer um pedido para vocês, encarecidamente. Não compartilhem as questões. Não é formulário do Google. Formulário do Google inicia na hora da aula e fecha na hora da aula. Vai abrir às 7, eu programo, fica lá automático, né? Eu programo para abrir às 7, aí geralmente o Google atrasa, não sei porquê, 2 minutos, eu faço programa para 7 horas, aí para 7 horas ele não libera, mas 7:02 ele libera. Aí ele libera uns 7:02, 7:05 no máximo, e daí vocês vão ter até 8:30 para fazer a prova, dá tranquilamente para vocês fazerem, né? Geralmente são 8 questões, 8, 10 questões, mesclado, aberto e fechado, tá? Baseado totalmente no que a gente viu, né? Daí eu peço a vocês encarecidamente que não compartilhem. Essa é uma questão de. Não tem outra palavra para definir que não seja honestidade. É Tô uma questão apoiando o de Kelvin aí. honestidade. De 6 horas, professor, às 6h30 assim, o professor libera. Pode ser, pode ser. Posso liberar um Aí, pouquinho antes, não tem problema não. duas, 2 horinhas de prova, fazer na calma. Pode ser, libera 6:30. Zero problema com isso. Tá? Eu só peço que realmente vocês estudem e tentem fazer a prova, veja. Eu não costumo reprovar nenhum aluno. Né? Porque se reprova são vocês que não estudam, né? E faço a prova boazinha. Mas sério, pessoal, sem fazer piada, não faz sentido vocês fazerem um curso, gastar o tempo de vocês para ficar passando nas coxas, né? Fazendo o mínimo possível. Porque o que acontece? Vou dizer para vocês o que está acontecendo no ensino remoto. Né? E isso é muito fácil para o professor perceber. O pessoal compartilha a mesma questão, a resposta, né? Que é aberta, eu já boto aberta para dificultar. Daí a outra pessoa ela modifica as palavras. Pô, sacanagem, pô. O cara precisa se esforçar um pouquinho. Ou outra coisa que o pessoal faz, vai no Google, tem a questão, o cabo estudou, tem o livro, tem a apostila, tem os vídeos. Aí o cabo pega a questão e joga no Google. Aí a Aí primeira, copia e cola. primeira página que abre, ele não copia, aí ele modifica. Mas eu sei que ele copiou porque eu faço isso. Eu vou lá e fiz, cara, eu não falei sobre isso. Eu falei mais profundamente, de uma forma mais técnica, e aqui está muito superficial. Não foi o jeito que está no livro, não foi o jeito que eu expliquei. Aí quando eu jogo no Google a pergunta, eu vejo que a primeira página que abre tem exatamente o que o Caba colocou, mas com as palavras dele. Ele modificou, né, para não dizer que é cópia. Né? Aí ficou, o cara botou no Google, leu aqui e foi botado na questão. Não faça isso, gente. Isso, assim, estude um pouquinho antes. Você já sabe de antemão quando é a prova. A prova vai ser dia. Eu esqueci. 24. Dia 24. A prova vai ser dia 24. E vai ter estudado.
Né? Vocês vão poder consultar. Ah, professor, pode consultar? Teoricamente não, mas eu vou estar vasculhando a casa de vocês, vou mandar ligar o webcam. Liga o webcam aí, menino, pra eu ver. Tá gravando. Eu não vou fazer isso. Então, obviamente, vocês, sim, Natanael, em casos que eu consigo identificar, eu costumo anular as questões. Só para vocês saberem, eu corrijo as mesmas questões de uma única vez. Tá? Então, assim, eu não vou esquecer. Porque eu não corrijo a prova de uma pessoa para corrigir a da outra. Não, eu corrijo todas aquelas questões da mesma questão, de todo mundo. É Questão um, questão por questão, né? eu corrijo questão por questão, porque questão um de todo mundo. Daí eu percebo que eu falei, eita, pessoal, tô vendo aqui que isso aqui tá igual isso aqui. Ah, e a outra tá igual, o cara mudou uma ou duas palavras, eu sei. É bem mais prático, né, Não, professor? não, Neto, lá sai, dia 24, Magno. Não sai no mesmo dia, não, porque são questões abertas, então eu tenho que analisar questão por questão de todo mundo. Geralmente demora um mês para entregar, porque eu seguro, porque eu faço três provas, e daí eu não libero as três notas, porque se eu liberar as duas notas e vocês tiverem passado, aí o cabo não estuda para a terceira. Infelizmente é assim que funciona, né? Aí quando está mais próximo da terceira, aí eu começo a liberar as notas, tá? Para que. Por quê? Porque isso é para ajudar. Não sei se eu falei para vocês, eu faço três provas, tá? E eu anulo a menor nota. Então, assim, já é muito bom para vocês. Então, assim, a gente não tem reposição, tá? Mas, professor, no Então, caso de quem estuda e que não esteja dominando o conteúdo, mas aprendeu o conteúdo, na hora que fizer a prova, que vier as questões lá, vai ter a certeza, né? não entendi. Como que seria se não fosse assim? Tipo, eu estudei o conteúdo, pá, de redes, aí fui lá na hora da prova, na hora que eu tô respondendo, eu tenho a certeza que tá correta aquela alternativa. Certo. Aí, Aí tu vai marcar. autoconfiança, né? Tu marca e depois vai sair o resultado. O que que acontece que eu estou dizendo, né? Porque assim, eu já peguei várias turmas, né? Nesse ensino remoto, a gente já está há um bom tempo, né? Então, o que que a gente percebe? Tem algumas questões que eu modifico, mas é semelhante que eu boto no ensino presencial. E daí tem uma distribuição, assim, o pessoal erra, 30% marca tal alternativa, 30% tal, 40% outro. No remoto é impressionante que quando um erra, todo mundo erra junto. É assim, 95% erra igual. E quando acerta, 95% acerta. Viu? Oxi, que fenômeno fantástico esse, pô. Todo mundo não, É... professor, a palavra meio forte. Oi? Todo mundo não, que senão é a palavra meio forte. Não, não é fato não, é o que acontece, é um fato, né? Eu tenho dados, tenho dados. É um fenômeno, assim, interessantíssimo, né? A vida de Ah, professor é boa, né, professor? é, veja bem, né? Isso é uma questão filosófica, né? A gente gastaria os últimos 30 minutos que nós temos da nossa aula. Para quem gosta de dar aula, eu acho que é uma vida boa. Eu gosto de dar aula, então assim, eu não tenho o que reclamar. Mas isso é uma outra história. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, mais do que pedir que vocês não colhem, né, que vocês não compartilhem questões, que vocês não façam uma estratégia que eu sei que algumas vezes vocês fazem, espero que vocês não, mas isso aqui acontece em outras turmas, que é fulano, vai lá no grupo e fala assim, olha, a gente faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, daí quando acabar a gente junta. Por favor, não façam isso. Né? Isso não é bom para vocês. Vocês vão ter muita chance de passar. Eu vou fazer atividade, vale ponto extra. Eu vou fazer três provas, eu anulo a menor nota. Vocês vão ter a final ainda para recuperar se não der certo. Se esforcem para aprender. Tá com a Isso é faca e importante. o queijo na mão, né, professor? Isso é importante para a vida de vocês. Não façam algo só para ter o diploma. Se você, com tudo isso, não conseguir passar, é porque realmente não deu para aprender. Paga de novo, aí vai ser melhor. Tá? Então, assim, tentem não colar, evitem fazer isso, de verdade. Ah, tem, tem um mito, eu não vou falar do mito agora, não, eu gosto muito desse mito, de Platão, mas aí já é Aí eu, atrasado aí eu demais. pergunto, aí eu pergunto, o professor, quando era aluno, alguma vez já colou? Nunca colei, né? Nunca colei.
E às vezes o pessoal tentava colar de mim. Eu falei, não, você vai, faz o teu aí. O pessoal ficava puto comigo, porque eu não passava cola, né? Mas nunca colei. Também nunca reprovei nenhuma cadeira, né? Eu fazia o possível para não reprovar e graças a Deus, né, consegui. Acontece às vezes de reprovar ou não. Eu tive oportunidades de conseguir me dedicar, de ter um bom ambiente. Às vezes a gente tem problemas Cada, pessoais que acabam atrapalhando, a gente reprova é normal, né? Paga de novo, né? Pode pagar, cada N um com vezes. suas dificuldades, né? Sim, sim, claro. Isso é um olhar que o professor deve ter, né? Eu sei que vocês têm algumas dificuldades, às vezes uma falta de embasamento, às vezes não tem o espaço adequado, e eu estou aqui para auxiliar vocês, né? Não estou aqui para dificultar para ninguém. O que eu quero mais fazer é com que vocês aprendam, né? Então, assim, se está ruim, faça o professor, não entendi, explica de novo. O professor, beleza, a gente vai trabalhando, né? Mas ficar só copiando, colando na hora da prova, etc., você não vai aprender nada, isso não faz muito sentido. Eu vou falar do mito rapidinho. Ai, meu Deus, eu vou atrasar tudo, mas a gente corre atrás depois. Que é chamado mito de Giges. Né? Isso está no livro de Platão, A República. Um livro fantástico de filosofia escrito por Platão, onde no livro é diálogos, né? É como se fosse diálogos de Sócrates, mas não foi Sócrates que escreveu o livro, foi Platão. Né? Sócrates nunca escreveu nada. E daí, acho que no capítulo 3 ou 4 do livro, não me recordo mais qual foi o capítulo, ele fala de um mito muito interessante, que é chamado do Anel de Giges. Né? O Anel de Giges, Giges era um cara considerado assim, extremamente honesto na comunidade. Eu vou resumir o mito por conta do tempo que nós temos. Tá? Então ele é um cara extremamente honesto. E daí o que, que acontece? Né? Ele encontrou um anel. Ele encontrou o anel, cai um relâmpago no chão, abre lá um buraco, e daí ele encontra esse anel. E daí ele está sentado junto com a comunidade, e daí ele percebe que quando ele gira o anel no dedo dele, ele fica invisível. Né? Ele fica invisível. E daí o pessoal começa a perguntar, cadê Gigi? Gigi sumiu, Gigi foi para onde? Né? Cadê o Gigi? Né? Daí ele percebe que quando ele gira novamente o anel, ele fica visível. Daí Giges, que era considerado um dos homens mais honestos daquela comunidade, ele, dado que ninguém sabe que ele está invisível, né, que ninguém sabe que é ele começa a cometer crimes, ele começa a roubar, ele mata o rei, assume o trono, casa com a rainha. Por quê? Porque agora ele não tem uma correção moral, ele não pode mais ser pego. O que, que isso mostra pra gente? Né? Isso é uma coisa muito simples. Né? Não faça algo porque você tem medo de ser pego. Faça porque é o correto, independente de ter alguém vendo. Né? Muitas vezes a gente deixa de fazer algo, não porque a gente acredita que deve ser daquela forma, é porque a gente tem medo da punição. Então, não haja de uma forma só porque você tem medo de ser punido. Ah, eu não vou colar porque pode ser que o professor descubra. Não, não cole porque não é o certo. Então, é muito difícil a gente construir o que a gente chama de uma base moral sólida. Né? Que é assim, olha, o correto é isso aqui, eu sei que isso é o certo e eu vou fazer o certo. Independente se é só para mim, se é para um amigo, mesmo que seja para um amigo, eu não vou flexibilizar, não vou abrir uma brecha. Por quê? Porque não é o correto. Eu vou fazer o que é certo, não é certo colar, não é certo fazer isso, etc, etc, etc. Mas, enfim, eu já falei demais sobre o mito de Giges. A gente já começamos atrasado. É o Anel de Giges, perfeitamente, Caliano. Deixa eu ver os comentários aqui, que tem muito comentário. Tem filme, professor? Eu não sei se o pessoal fez filme, mas tem o livro, né? O livro é A República. Aí tem vários mitos, né? Que o pessoal começa várias alegorias, que o pessoal chama, né? Que Platão começa a exemplificar.
várias situações através de alegorias, ele tenta explicar, né? Essa é uma discussão sobre justiça, numa das partes do livro. Ele começa a discutir o que que é justo, né? Não Não é dá um para livro, discutir muita coisa sobre justiça. não é um livro muito fácil de ler, assim. É fácil de ler, mas é cansativo de você acompanhar a lógica de Platão. É muito fantástico, assim, quando você começa a Interpretar ler. também, né? Não, até que a interpretação não é difícil, mas é cansativo, porque ele começa a argumentar. Então você seguir todos os argumentos e não esquecer de como ele chegou naquele argumento lógico é difícil, né? Mas é massa, é um livro massa, né? Então aconselho que vocês puderem ler, leiam. A República, de Platão, é massa. Tá? Mas, voltando aqui, o Senhor dos Anéis tem algo semelhante, né? Uma inspiração. Né? Mas beleza. Vamos voltar para aqui para atraso, perda e evasão. Né? Tomar um gole de água. Então, beleza. A gente tem meia hora, basicamente, né? Dá para terminar essa parte de atraso. Nós temos aqui uma representação de dois roteadores, tá? Tem uma coisa que a gente precisa aprender para progredir aqui no conteúdo, que é o seguinte: todo roteador ele tem uma fila. O que é uma fila? Fila é um espaço de memória. Então, o roteador ele tem um espaço de memória, e memória é limitado. Por quê? Porque não existe um dispositivo com memória infinita. Memória é basicamente dinheiro. Né? Tu tem que pagar para ter aquele recurso de memória. Então, o roteador ele tem um espaço de memória limitado. Quando que esse espaço de memória é limitado? Quando que esse espaço de memória é utilizado, perdão? Quando tem um congestionamento nesse roteador, quando ele está sobrecarregado. Tá? Aí os pacotes começam a se acumular na fila. Vamos fazer uma analogia para a gente entender esse conceito aqui. Imagine que você vai no supermercado, no mercado, comprar alguma coisa. Se não tem ninguém, está vazio, você está lá com suas compras, você demora quanto tempo para ser atendido? Imediatamente. Imediatamente, você não tem fila. Você chegou lá, você é atendido. O que seja, o tempo de espera é zero. Concordam? Porque não tem fila. Mas se Sim. tiver uma fila, você começa a ter uma pessoa na tua frente, duas, três, quatro. Quanto maior a fila, mais você Vai espera. esperar. Na Uma coisa lotérica. aqui. Lotérica é desse jeito, toda vez lotado. É a mesma coisa Congestionamento. aqui. Quando tem um congestionamento no roteador, e quando é que acontece esse congestionamento? Suponha, suponha não, é assim que funciona na prática, que você tem vários enlaces conectados nesse roteador e todos com velocidade semelhante, praticamente igual, 100 megabits, 1 giga. Tá? E daí você tem aqui, ó, vamos pegar essa figura aqui para vocês entenderem. Você tem aqui esse computador enviando a uma velocidade de 100 megabits, topado, né, a velocidade máxima dele. Esse aqui também enviando a 100 megabits, a velocidade máxima que ele pode mandar. Aí esse enlace, ele também tem a capacidade de 100. Né? Mas o que vai acontecer? Está chegando 100 e 100, ou seja, tem que sair quanto aqui? 200. Mas tem como sair 200? Não, Não. só pode sair 100. Então o que acontece? Como está chegando mais pacotes do que ele pode enviar por aqui, começa a ter a formação de uma fila. Se essa fila enche, ficou tudo cheio aqui, preencheu tudo, não tem mais espaço, os pacotes que vão chegando aqui, eles começam a ser descartados. Por isso que a gente fala que a internet é uma rede de melhor esforço. Faz o que pode. Por isso que a gente fala que a internet é uma rede que não é confiável, o núcleo, né? O núcleo da rede, ele é não confiável. No caso, esses pacotes, eles apagam mesmo, né? Não tem a possibilidade Eles de são recuperar eles, excluídos. não. Eles são descartados. excluídos, professor? Excluídos. Eles não são encaminhados, são descartados. Né? Eles morrem, vão para o cemitério dos pacotes. Independente dos dados que sejam, né? Independente. É isso que acontece, gente. Quando começou a travar a voz aqui, provavelmente congestionamento aconteceu num pedaço da rede, começou a perder alguns pacotes, depois volta ao normal. Por quê? Porque esse perfil aqui, esse computador A,
ele não vai ficar toda hora usando 100 megabits por segundo tapado. Aí você acessou uma página, baixou a página, acabou. Enquanto ele está lendo a página, já carregou tudo, ele não está consumindo mais nenhum dado na rede. Já carreguei a página para o meu navegador, para o meu computador, então não preciso baixar mais nada, então não estou consumindo nada da rede. O computador B aqui, até se ele for fazer um download, quando acabar o download ele libera, ele parou de usar aquele recurso da rede. Então o que acontece? As filas elas são dinâmicas. Eles começam a crescer, depois diminui, pode não ter fila, tá? Neste caso, tem momentos que alguns pacotes ficam à espera de outros. Se eles passarem muito tempo, eles são descartados, não é mesmo? Não é se eles passarem muito tempo, é se a fila estiver cheia. Se lotou a fila, e daí não cabe mais pacote, né, na fila, ele é descartado. Falta essa Professor, parte, sim. Pode Opa. falar. professor, Todo mundo. no caso a questão tipo do tamanho da fila, varia de roteador para roteador ou tem um padrão específico? Boa pergunta. Varia de roteador para roteador. Mas uma pergunta mais interessante que poderia ser é a seguinte: professor, a gente pode resolver o problema de perda de pacote aumentando a Era, fila? era o que eu ia perguntar. Pronto. Não, não dá para resolver dessa forma. Por quê? Vamos fazer um ensaio aqui, pensando no seguinte: imagine que é É, carnaval. professor, só interrompendo o senhor. Como é que a pessoa sabe que está perdendo os dados? Você não sabe. Então Quer não dizer, ensina. tem como saber mais ou menos. Assim, eu vou explicar para vocês. Isso vai ficar mais claro lá na frente. É porque, Agora, é porque se não souber, não tem como recuperar, né? tem. Tem. Ah, entendi seu ponto de vista. Tem sim. Ah, é mais ou menos o seguinte: eu vou explicar de uma maneira bem didática, porque a gente vai ver isso lá na frente de forma mais técnica, tá? Ah, tem alguém aqui que é noivo já? Se eu pegar de Eu. exemplo. Pronto. O Joelson vai casar, certo? Não Daí ele sei vai quando. convidar. Não, tudo bem. Sem pressão. Sem pressão. Joelson vai casar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai usar o correio. O correio é o núcleo da rede, certo? Para ele mandar um convite. Ele vai convidar. Ele vai convidar Leonardo. Ele vai mandar um convite para Leonardo. O que ele vai fazer? Mandou pelo correio. Pode ser que o correio perca o convite. Porque o núcleo ele é não confiável. Tá? Fazendo analogia assim, poética, tá, gente? O que vai acontecer? Joel vai ficar, rapaz, será que chegou? Aí, quando chegar, Leonardo vai dizer assim: opa, Joedson, eu recebi o convite, muito obrigado, tá? Se Leonardo avisar para Joedson, show de bola, né? Joedson vai saber que chegou. Se a Leonardo não avisar, Joedson vai dizer: peraí, ele está demorando demais para dizer se chegou o convite. Já mandei faz um mês, era para ter chegado em uma semana. Aí ele fala o quê? Opa, ele vai ligar para Leonardo. Ah, chegou. Às vezes chegou, não, ele tá bom. Se não chegou, o que que Joedson faz? Vou mandar de novo. Só tem o correio para ele mandar, ele vai mandar pelo correio de novo. Eu vou mandar de novo pelo correio. Ele fica mandando até que chegue. É assim que a gente tem confiabilidade na internet, de uma maneira assim, muito didática. Tá? No final das contas é o seguinte: quem está na borda, quando a gente vai para a rede de computadores, quem está na borda, vamos supor que eu estou me conectando a um servidor que está lá na casa de Joedson. Eu mando um pacote para Joedson, ou Joedson manda um pacote para mim, tanto faz. Eu mando o pacote. Pode ser que o núcleo da rede descarte o pacote, está congestionado e beleza. Eu fico esperando uma confirmação. Se eu mandei o pacote, Joedson não mandou uma confirmação dele assim, eu recebi. Basicamente isso, eu ok, recebi. Ah, Se eu não professor, receber, então se vai eu não estar lá receber essa no servidor. confirmação, No servidor vai estar configurado lá um tempo estimado para a confirmação da mensagem. isso, é mais ou menos isso. A gente vai melhorar esse conceito, mas é essa linha. Tem um tempo, a gente chama esse tempo de timeout, timeout. Tem um tempinho lá que a gente fica contando. Se eu mandar um pacote e o outro lado que recebeu o pacote não me avisar que recebeu, eu mando de novo, até chegar.
Por quê? Porque o núcleo ele é não confiável. Eu não sei. O núcleo não vai me avisar. Olha, descartei esse pacote. Não, ele não avisa. Ele só descarta. Então, no caso do descarte, acontece isso. Tipo, se a rede estiver congestionada e sobrecarregada, vai descartar aquele pacote. Mas no caso de não envio dele, ele vai reenviar novamente até chegar no destinatário. Isso. É por isso que a internet funciona. Se não fosse assim, a gente ia ter um monte de problema. Ia chegar os arquivos tudo corrompido, né? Não ia chegar o arquivo Professor, inteiro. Pode e falar. tipo, caso demore a chegar o arquivo e ele acaba enviando de novo, aí vai chegar dois dados ao mesmo tempo, ou então um primeiro e depois o outro, igual. Pode acontecer de chegar duplicado. Ele atrasou demais, deu timeout, o timeout estava setado muito pequeno, deu timeout, e daí, antes de chegar, ele enviou de novo e chega duplicado. Acontece, né? A gente vai estudar isso E ainda. pode acontecer de mesmo ele recebendo a mensagem de confirmação que chegou, ele enviar o mesmo dado de novo ou não? Não, né? Se ele recebeu a confirmação, ele sabe que chegou, ele vai enviar o dado novo, né? Só que para que ele chegue completamente ao nosso computador, ele fica esperando o resto dos pacotes em um roteador, não? O roteador, imagine que o roteador, fazendo analogia com o correio, são pedaços da carta. Você quer montar uma carta que é muito grande, né? Então o roteador ele pode repassar uns pedaços e, por exemplo, dividir minha carta em 10 pedaços. Né? Eu já falei desse exemplo para vocês, né? Ou não? Da carta. Não, do que eu Falei? lembro, não. Acho que não. Então vamos pegar aqui. É um exemplo que eu sempre uso no Exalc. Vamos pegar aqui. Quem é roqueiro aqui? Gosta de rock? Ninguém? Cri, cri, cri. Pergunta quem gosta de forró. Pronto, Natanael. Esse é só um exemplo didático, né? Eu pego esse exemplo porque a gente começa a fazer piada com esse exemplo, e daí fica mais fácil de vocês entenderem. Então, Natanael, que gosta de rock, ele vai escrever uma carta para Joelma do Calypso, dizendo assim, olha, Joelma, aquela carta quilométrica, dizendo assim, Joelma, eu te amo, Calypso, aí bota beijinho lá na carta, etc. Aí a carta ficou muito grande, tá? A carta ficou tão grande, que ele teve que pedir ajuda da mãe dele. Disse, mãe, quebra essa carta aqui em pedaços menores, porque eu preciso mandar pelo correio. O correio não deixa eu mandar porque essa carta está muito grande. Aí o que ele faz? Ele pega um envelope, bota assim, pedaço 1, pedaço 2, pedaço 3, pedaço 4, até quebrar a carta em pedaços menores, certo? Porque o correio não deixa eu mandar a carta toda de uma vez só, porque ela está muito grande, muito pesada. Por que ele precisa numerar a carta? Porque quando os pedaços das cartas chegarem, ele precisa Vai ser remontar do outro lado. vai ser Ele o precisa ID, saber. né? No caso. Quando a Joelma receber a carta, ela precisa saber qual é o pedaço 1, 2, para botar na ordem, né? Para poder montar a carta inteira. Tá? Daí o que acontece? Né? Imagine isso agora. Esse é um exemplo que eu uso brincadeira, pessoal, pelo Essa amor de Deus. Né? numeração vai ser tipo ID, professor? A gente é uma identificação do pacote, né? A gente vai ver os termos técnicos depois, né? Essa é a identificação do pacote. Mas assim, não se avestem demais, que a gente vai ver isso ainda com mais detalhes. Só estou adiantando aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que a Joelma começou a receber lá. Chegou o pedaço 1, 2, o 3 não chegou. Aí chegou o 4, o 5, o 6 também não chegou. Aí chegou o 7, 8, 9 e 10. Aí ela vai dizer, opa. Aí vai dizer para Natanael, não chegou. Foi o 3 que eu falei que faltou? Não chegou o 3 e o 6 não. Aí ele vai reenviar. Ele vai dizer, pô, vou ter que fazer aquela carta de novo, só aquele pedaço, né? Basicamente é isso, né? Fazendo analogia não, indo para redes de computadores, vamos entender agora tecnicamente. Agora que você já ouviu a piada, né, a brincadeira, vamos ver como que isso funciona na prática. Né? Eu tenho um conjunto de dados muito grande, tipo assim, 200 MB, 300 MB. Eu não consigo enviar 300 MB em um único pacote. Esse pacote fica muito grande, não passa no enlace, digamos assim. Não dá. Eu tenho que quebrar esses 300 MB que eu quero enviar. Imagine que esses 300 MB, ou 10 MB, tanto faz, é um arquivo, é um filme, é um documento do Word, não importa. É um conjunto inteiro de dados. Que ele tem que receber inteiro, senão o arquivo vai ficar corrompido. Daí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar esse arquivo em pedaços menores para enviar. E esses pedaços menores são independentes. O roteador sabe que é o pedaço 1, 2, 3, 4.
tá chegando o pedaço, ele sabe que tem que chegar em tal lugar. É que nem a carta da Joelma. A carta da Joelma, o correio vai pegar e vai dizer assim: para quem é? Joelma. De quem? Natanael. O correio não vai saber que é o pedaço 1, 2, 3, 4. Para ele pouco importa. Para ele são cartas que estão chegando. Ele não vai enviar necessariamente na ordem. Ele pode receber e no meio do caminho alterar a ordem. Né? Ele vai enviar como cartas independentes. Ele sabe quem está mandando e para quem tem que receber. Só isso. O roteador faz a mesma coisa. Ele vai receber um pacote, né, um pedaço de dado, vai enviar da origem para o destino. Daí, no final das contas, quando chegar lá do outro lado, vai chegar vários pedacinhos que vão compor o dado inteiro. E daí pode faltar uma parte, e daí ele fica retransmitindo. Né? Isso é uma fragmentação. Não é exatamente a fragmentação do pacote, mas é uma fragmentação dos dados da camada de aplicação. A gente vai estudar tudo isso, viu, gente? É que eu estou adiantando para vocês, porque a gente nem estudou ainda o que é camada de aplicação, mas eu vou explicar. Hoje não dá mais tempo, a gente só tem 10 minutos, mas a gente vai ver na próxima aula o que é camada de aplicação, transporte, rede, enlace, física. Vamos voltar para o atraso aqui, que eu já estou mais do que atrasado. Vou pegar aqui um exemplo mais prático para vocês. Se a gente der um ping aqui, ó, www.uol.com.br, a gente começa a ver que o tempo aqui, ó, para eu acessar o servidor do UOL, 51 milissegundos, 52, 52, 51. Vou botar aqui menos T, que ele fica pingando eternamente. Aí você vê, ó, 52, 53, 52, 50, 52, 52, 53 segundos, 51, 50. Fica variando. O que é isso aqui, gente? Tá? Você pode digitar no seu computador, CMD, ping e qualquer site. Tá? Menos T é só um parâmetro para ele ficar pingando infinitamente. Isso é basicamente o tempo que demora para eu consultar o servidor e receber uma resposta. É o tempo de ida e volta do pacote. A gente chama isso de RTT. Tempo de ida e de volta do pacote. RTT, vem do inglês esse termo, Round Trip Time. Round Trip Time. É um termo em inglês, mas RTT. Você já sabe. Viu RTT? Tem lá na apostila, tem no livro RTT. É o tempo de ida e de volta do pacote. Então, vocês viram que ele varia. Estou pingando aqui o site da UOL, às vezes dá 50, 52, 51. Por quê? Porque o atraso na internet ele é dinâmico. Por quê? Eu posso pegar um atraso de fila, o roteador está com mais fila, menos fila, e daí o atraso ele é variável na internet. Então nós estudamos aqui o primeiro atraso, que é o atraso de fila. O roteador tem uma fila, tá? Se ele ficar sobrecarregado, essa fila cresce. Se ele ficar muito sobrecarregado, essa fila fica muito cheia e ele começa a descartar pacote. Tá? Então, esse aqui é o atraso de fila. Então, nós temos 4 atrasos. Né? Nós já acabamos de ver o primeiro, né? Que aqui ele está marcando como 2. É o atraso de enfileiramento. Tá? Esse atraso de enfileiramento, atraso de fila. Quanto mais tempo ele fica na fila, maior é o atraso de fila. É igual você estar na fila do supermercado. Quanto maior a fila, mais você vai demorar para ser atendido, para passar suas compras, né? No mesmo princípio. O outro atraso, que está nesse slide aqui, a gente chama de processamento nodal. O que é o atraso de processamento nodal? Quando eu recebo o meu pacote, eu preciso decidir para onde ele vai ser encaminhado. Ele entrou por uma porta específica do roteador e precisa ser encaminhado por outra porta. Quando a gente fala porta, pessoal, é porta física do roteador. Vou mostrar aqui uma foto Professor, novamente. tem algum Oi? cálculo que a pessoa saiba quanto tempo vai demorar para o Não, tem dado como. chegar? Não, é impossível. Porque depende de onde você está se conectando, depende de quão sobrecarregado o roteador está. Imagine que eu tenho um roteador aqui, ó. Então eu tenho um cabo aqui conectado na porta 1. Vocês estão vendo aí, porta 1? Dá para Mais, ver? mais ou É a menos. primeira porta aqui, tá? É porque, deixa eu tentar aumentar aqui. Amplia danado. Tá carregando. Bora. Bora que ela tá acabando. Isso é um complô. Eu vou fechar. Tá? Eu vou mostrar outra foto, que ele tá demorando demais para carregar. Deixa eu ver. Essa aqui tá boa.
Então, tem aqui um switch com 48 portas. O que eu estou querendo explicar para vocês ali, tá? Ó. Eu tenho uma porta aqui, essa aqui, ó. Tem 48 portas aqui nesse roteador, nesse switch, tá? Então, se eu tenho um cabo conectado aqui nessa primeira porta, e está chegando tráfego por ela, eu tenho que decidir por onde ela vai sair. Que provavelmente vai ser por alguma dessas outras portas aqui. Então, basicamente, preciso definir. Entrou aqui pela porta estou enviando por aqui. Ó, esse computador A está enviando por aqui. Eu posso enviar para o computador B, ou eu posso enviar para esse outro roteador aqui. Essa decisão, que eu vou determinar por onde o pacote vai ser encaminhado, toma um tempo. Esse tempo a gente chama de atraso de processamento. Fazendo analogia com o correio, novamente, tá? É como assim, você foi enviar uma carta para o correio. Chegou lá, o correio vai pegar uma tabela, vai dizer para onde essa carta? Para Petrolina, para Recife, para Florianópolis, não importa. Ele tem uma tabela. Vou olhar na minha tabela para onde que eu vou encaminhar essa carta. Qual é o próximo salto? Qual é o próximo passo? Tá? Então ele já tem essa tabela. Ele vai checar essa tabela. Então esse tempo de checar essa tabela de encaminhamento, a gente chama de atraso de processamento. Beleza? Claro? Sim. Sim. Show de bola. Voltando para cá, estamos acabando. Só tem mais 2 atrasos. Temos 5 minutos, 2,5 para cada um. Vamos lá. Temos agora o atraso de transmissão e de propagação. São os últimos 2 atrasos dessa sessão. Tá? O que é o atraso de transmissão? É muito simples da gente entender. Se tu tem 10 megas de velocidade, 10 megabits, né? 10 megabits por segundo, é sempre uma taxa, tá? Se tu tem 10 megabits por segundo, que é a tua largura de banda, tua velocidade do teu enlace, e tu quer transmitir exatamente 10 megas, vai demorar quanto tempo? Um segundo. Um segundo, perfeito. Vou repetir para quem estava dormindo. Acorda aí. Se eu tenho a velocidade de 10 megabits por segundo Acordei. e eu quero transmitir 10 megas, vai demorar quanto tempo? Um segundo. Um segundo. E se eu tenho 100 megas, eu quero transferir 100 megas, e a minha velocidade é de 10 megabits por segundo. Vai demorar quanto tempo? 10 segundos. 10 segundos. 10 10 segundos. megabits. 10 segundos. Ah. Perfeito. Então é basicamente o seguinte. Se eu quero transferir 200 megas, isso é um zero, tá? Embora não pareça. Eu quero transferir 200 megas e minha velocidade é 10. Né? Então eu vou demorar aqui, 2 minutos. 20 Então, no segundos. caso, Né? é só. É 10 megabits. Né? Então, no caso aí, é só a relação entre tamanho e a sua velocidade de banda. Exatamente. Né? É a velocidade de largura de banda. Né? E é uma relação de tamanho e largura de banda. Né? Fazendo uma analogia bem fácil para vocês entenderem, né? É como quando você tem uma estrada. Tem uns 100 km para andar, né? Para percorrer. E eu estou andando a 50 km por hora. Vai demorar quantas horas? 2 horas. Né? É a distância pela tua velocidade. Tá? Tu vai ter o tempo. Basicamente isso. Né? Isso, Magno. Boa pergunta. Já tem. Isso é pré-determinado. Né? Ótima pergunta. Então, a gente tem essa tabela pronta para. A gente chama de tabela de rota. Tá? Não é aleatório. Essa tabela já está pronta. Então, quando o pacote chega, ele checa essa tabela que já está pronta para determinar por onde o pacote vai sair. Então, é uma tabela que já foi criada previamente. Ele só faz verificar. Né? Beleza? Então, isso a gente chama aqui de... Ficou claro, Magno? Pronto. Continuando. Desculpa a correria. Só para acabar esse quadro aqui atrás de propagação. Vou roubar uns 2 minutinhos da outra aula. Então, esse aqui é atraso de transmissão, tá? É só o tempo Professor, que você vai gastar. o senhor pode relaxar. A próxima aula é assíncrona. É? Pai. Tá Tranquilo, tranquilo. relaxa. Só fica ruim se o senhor for dar aula para outra turma. Não, hoje eu não tenho aula depois dessa, não. Então vamos com então. mais calma aqui. Vamos até 10 horas, então. É. Não, brincadeira. Até 10 horas, não. Não, a gente pega só mais 5 minutinhos, dá tempo. Tá?
Então, o atraso de transmissão é basicamente essa relação do tamanho do pacote pela minha taxa de transmissão, né? Também não é bom eu pegar muito mais, dar muito mais conteúdo, que eu sei que tem hora que não entra mais não. Tem hora que trava, né? Já cansa e não entra mais nada. Eu sei que isso acontece. Mas vamos lá, por atraso de propagação, que é o que o pessoal mais tem dificuldade de entender. E daí eu uso uma analogia para vocês entenderem. Imagine que eu tenho um cano de água que tem uma capacidade de transmitir. Se é um cano de água, ele transmite o quê? Água. 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 E aí, como que a gente mede a vazão da água? É em Rapaz. kilobits por segundo? Não, né? A gente mede em quê? Não, acho que Litros, é em litros. litros por minuto, litros por segundo. Por Né? segundo. Então vamos pegar esse exemplo hipotético aqui. Imagine o seguinte: eu estou lá no IF. Acho que a maioria de vocês conheceu o IF, acho que poucos de vocês não conheceram. Né? Sim. Aí você está lá no IF. Eu pego um cano que transporta 10 litros de água, 10 litros de água por segundo. Tá? Esse é meu cano. E eu boto esse cano da sala de aula até a portaria, beleza? Certo? Sim, Certo. Tá ligando a sala de aula à portaria para levar água, beleza? beleza. Se eu quiser pegar e enviar 100 litros de água, 100 litros, eu quero passar pelo cano 100 litros de água. Vai demorar quanto tempo? Se o meu 10 cano suporta segundos. 10 segundos, né? Se meu cano suporta 10 litros por segundo, é a vazão que o cano suporta, né? E eu quero botar 100, eu vou demorar 10 segundos, beleza? Beleza. Todo mundo concorda com isso ou não ficou claro? Vai dividir o total de litros vezes a vazão do cano. Isso. Se eu consigo só passar 10 litros de água por segundo, né? Isso aqui é a taxa que o cano consegue transmitir, né? É a vazão do cano, e eu quero transmitir 100 litros de água, vai demorar quanto tempo? 100 dividido por 10 segundos. Beleza? É parecido com atraso de transmissão, né, professor? Isso é atraso de transmissão. Tá? Ainda Ah, não você quer. chegou de propagação. É o de transmissão, isso aqui é atraso de transmissão. Tá? Ah, você Só que estou tá. pegando. Ainda não, eu só estou pegando exemplo hipotético. Tá? Beleza. Me diga uma coisa. Só rapidinho, Neto. Se eu pegar esse cano. Quer dizer, fale, Neto. Aí eu falo depois, é melhor. Pode dizer. Professor, pelo que eu estou vendo aqui, no caso, esse atraso de propagação vai levar, de certa forma, certas condições no cano. Tipo, o tamanho do percurso que ele vai ter e o tamanho do cano, no exemplo do cano, eu estou citando. Né? Eu vou chegar nesse ponto agora. Agora imagine o seguinte, pessoal. É o mesmo cano, com a mesma capacidade. É a mesma capacidade do cano, tá? E daí, ao invés de eu ligar a sala de vocês de aula à portaria do IF, eu estou ligando a Cabrobó. É o mesmo cano. O cano consegue transmitir quanto? 10 litros de água por segundo. É a mesma capacidade do cano. Não mudou a capacidade do cano. Beleza? Mas vocês acham que para transmitir essa quantidade de água vai demorar mais ou menos tempo ou a mesma coisa? Da portaria para a sala ou da sala para Cabrobó? Vai ser mais tempo, não? Mais tempo, Vai ser mais tempo. Por quê? porque o percurso é maior. É. A distância é Porque maior. daqui para Cabrobó é 100 quilômetros. Um exemplo. Acho que é menos. São 70. É. É longe ainda, mas são 70, eu A acho. distância é maior. Alexa, qual é a distância de Salgueiro para Cabrobó? Salgueiro, Cabrobó está a 67,7 quilômetros de carro. 67 quilômetros. Aí. 68, arredondar, né? Vê só esse exemplo, tá? Não é burguês, não. Eu nem paguei essa Alexa, foi de graça. Mas isso é outra história que a gente vê se dá tempo no final da aula. Depois eu explico como que eu ganhei uma Alexa de graça. Isso não
Não faz parte da aula, mas no final da aula, depois que eu parar de gravar, eu conto para vocês. Voltando aqui ao exemplo do atraso de propagação, né, para a gente finalizar nossa aula, qual a diferença? Tá? O atraso de propagação está ligado à distância. É basicamente como uma gota de água, quanto tempo uma gota de água demora para ser transferida de uma ponta do cano a outra. Isso não tem a ver com a capacidade do cano. Quando a gente fala isso em rede de computadores, é o seguinte: quanto tempo um elétron demora para se propagar no cobre, no cabo de par trançado, de uma ponta a outra do cabo. Quanto maior o cabo, mais tempo ele vai demorar. É muito rápido, né? Mas tem um tempo. E se essa distância for muito grande, então esse tempo ele começa a ser um pouco mais considerável. Compreendo daqui para o Japão. A capacidade de transmitir é uma coisa, o tempo para aquele bit se propagar é outra. Então são dois tipos de atrasos diferentes. Tá? Então vamos pegar esse exemplo da água, novamente. Eu posso aumentar o cano. O cano agora ele tem uma capacidade de 100 litros por segundo. Mas uma gota de água vai demorar ainda para chegar ao outro lado. Né? Ela não vai andar mais rápido que a gota de água. Por quê? O atraso de propagação está relacionado à distância. Quando tem uma fibra ótica, é o tempo que a luz, um feixe de luz, demora para se propagar de uma ponta a outra da fibra. Então, atraso de propagação não tem nada a ver com o congestionamento da rede, com o tamanho do pacote. Ele tem a ver com a distância. Que no caso é o tamanho do enlace. Tamanho do enlace, perfeito. Quanto maior o enlace, mais tempo ele demora. Tá? Então tem essa diferença. O atraso de transmissão, não. Professor, desculpe interromper. No caso, essa velocidade de propagação é uma velocidade fixa, uma variável padrão? O atraso de propagação é fixo, porque ele é uma característica do meio físico. Se for um enlace de fibra ótica, qual a velocidade de propagação? A velocidade da luz. Certo. Então, peraí, esse número é 2 vezes 108 milissegundos, né? Metros por segundo, eu acho. Eu acho que é 2 elevado a 108. Não, não, isso é errado. Acho que é elevado. Eu também acho. 108 metros por segundo, é? Boa pergunta. Deixa eu ver aqui. Velocidade da luz. Chama a Alexia aí. Alexa, qual a velocidade da luz? De acordo com a Wikipédia, a velocidade da luz no vácuo, simbolizada pela letra CI, é, por definição, igual a 299.792.458 metros por segundo. O símbolo se origina-se do latim celeritas, que significa velocidade. Tá bom, Alexa. Alexa, velocidade... para. Ei, professor, tá errado. Pegou pela Wikipédia. Não, a Wikipédia não tem problema. A Wikipédia é muito boa, inclusive, né? Não é que tem muito preconceito com a Wikipédia, mas ela é muito boa. Beleza. Então, tem essa diferença, atraso de transmissão, atraso de propagação. Então, o atraso na internet, isso aqui é uma analogia, eu já fiz várias analogias, não vou fazer mais uma, tá? Eu nem gosto dessa aqui do Kurosu. Então, o atraso total, basicamente, é a soma de todos os atrasos. Processamento, filo, transmissão e propagação. Então, assim, qual é o atraso total? Aquele que eu mostrei para vocês no ping. Eu fiz ping, tal coisa, né? O atraso total é a soma de todos os atrasos. Tá? Então, quando eu faço aqui, ó, ping 192.168.1.1 é meu roteador local. Estou aqui na minha casa. Né? Meu roteador está aqui do lado. Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? Menos de 1 milissegundo. Por quê? Está aqui do lado. Mas se eu pingar o site da UOL, então ele vai dar aqui um atraso em torno de 50 milissegundos. Se eu pingar um site lá do Japão, vamos lá, naruto.co.jp. Professor, então no caso, se tiver duas pessoas conectadas ao roteador do professor, tipo, o professor está do lado e outra pessoa mais longe, vai ser diferente o tempo? Não, porque assim, como estamos no mesmo ambiente, é menor do que 1 milissegundo, então você não consegue ter essa diferença, tá? Você não consegue visualizar essa diferença.
Porque embora ela esteja em um outro cômodo, pelo que eu entendi, na mesma casa, você não vai conseguir mensurar. É muito pequena essa diferença, é menos de 1 milissegundo. Agora, quando você pega aqui, ó, um site lá no Japão, 269 milissegundos. É uma Bem coisa assim, maior. é bem maior, mas ainda é fantástico, porque é menos Como de é um baixo, né? segundo, é menos de meio segundo para a gente acessar um servidor lá do Japão. Assim, eu acho uma coisa impressionante, né? Como a internet funciona. Que em menos de meio segundo a gente consegue acessar a máquina lá do Japão. Para a internet, para os padrões de funcionamento da internet, é muito alto. 269 milissegundos é muito alto. Tá? Ah, Como e o faz que é para essa parar o ping aí? O meu ficou no loop infinito aqui. Ctrl C? Ctrl Ah, C. beleza. Então aqui, esse atraso é o tempo do pacote ir e voltar para a minha máquina, tá? Então ele está englobando todos esses 4 atrasos aqui. Tá? Ah, eu não vou aqui falar dessas questões aqui de fila. Isso aqui é basicamente um ensaio hipotético que ele fala o seguinte: se a fila for infinita, e daí você só está recebendo dado sendo sobrecarregado, então o atraso ele vai tender ao infinito. Basicamente é isso. Se eu tenho uma fila infinita, preste só atenção, se eu tenho uma fila infinita, de tamanho infinito, né? Uma fila de tamanho infinito, e a rede está sobrecarregada indefinidamente, essa fila ela tende a ir ao infinito também. Ou seja, não resolve o meu problema de perda de pacote. Fazendo analogia muito mais simples, imagine que você está no carnaval, você quer comprar cerveja. A mulher que está no caixa, ela só atende uma pessoa por minuto, mas chegam 5 pessoas a cada minuto. O que vai acontecer se isso ficar infinito? No primeiro minuto, ela atendeu uma pessoa, mas chegaram mais 5. Aí ela atendeu Ela uma vai, pessoa, mas daí chegaram mais 5. ela Essa vai, fila, ela vai Ficar num atender loop. um, ela vai atender essa um e descartar os outros 4, professor? não, como é um exemplo hipotético, a gente faz o que a gente quiser, mas nesse meu exemplo, essa fila ela vai crescer infinitamente, ou seja, o atraso vai crescer também ao infinito. O cara que está chegando sempre por último lá vai demorar mais, 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 e aí não faz sentido. Né? Então, o que acontece em redes? A gente tem um limite. Chegou no limite, a fila está cheia, o cara é descartado porque não vale a pena esperar mais tempo. Então, no Aí ele é caso do descartado. exemplo do professor aí, se só pode chegar, atender um, se chegar a 5, vai atender um e os outros 4 vão ser eliminados. Não se você tiver uma fila de tamanho de 10 pessoas. Se você puder pôr na fila até 10 pessoas, chegou 5, uma fica sendo atendida e 4 fica esperando. Aí chegou mais 5, então você vai ter 9 na fila e uma sendo atendida. Aquela que foi atendida foi liberada, aí uma vai para a fila e assim vai. Né? Então depende do Ah, tamanho da tua entendi. fila. Né? Entendi. Aí Ah, pode quando encher falar. a fila, aí depois dos 10, aí vai tudo sendo eliminado, né? Isso, exatamente. É que nem pegar ficha no postinho, só tem 10 fichas. Quem chegou entre os 10, pegou. Quem não chegou, saiu para casa. Isso. Tem um outro programa aqui bem legal para a gente ver, para a gente finalizar a nossa aula, que é o Trace House, é o Trace RT no Windows. A gente consegue ver, quantos saltos por quantos roteadores a gente passa até chegar no servidor lá do Naruto, no Japão. A gente consegue ver quanto tempo demorou, quais foram os roteadores no meio. Então veja que aqui eu estou saindo da rede da Atel, ele já mostrou ali, ó, redeatel.com.br, e daí ele vai consultar os vários roteadores no caminho até chegar lá. Geralmente eles demoram uns 23 saltos até chegar lá. 22, 23. Daí ele vai mostrar daqui a pouco. O que Ele é está isso aí, seguindo. professor? Esgotando o tempo limite do pedido. Boa pergunta. Esse aqui é um roteador que está programado para não responder. Né? Ele não responde, e daí aparece isso aqui. Ah, Aí, daqui a pouco ele vai chegar em São Paulo, depois ele vai para os Estados Unidos, a gente vai ver que ele vai passar por um roteador em Miami, né, pelo nome que a gente vai conseguir enxergar aqui, até ele chegar lá no Japão.
Daí demora, né? A gente vai ver que ele vai passando de roteador por roteador. E aí ele não tá aparecendo, não, os outros nomes, não, que nem Aí, apareceu ó, da tela Miami. aí em cima. Apareceu Miami agora. Miami, Dallas, no Texas, né? Esse aqui é Texas. DLL é Dallas. Aqui, ó. E TX é Texas, né? Foi Miami, Dallas. Deixa eu ver esse aqui. É nos Estados Unidos ainda, mas eu não sei que lugar é esse aqui. Ele chegou já no Japão, Osaka, né? No Japão, JP, Osaka, Japão. Daí ele vai chegar daqui a pouquinho, provavelmente com Porque 22. do 8 até o 12 não apareceu o nome dos servidores. Porque ele não está configurado para aparecer o nome. Ele está com o IP interno aqui da Tel ainda, que é na faixa 10. Daí não tem um nome. Não tem Ah, um nome associado a esse IP. A gente vai ver ainda o que é o DNS, o que é nomes, né, na internet. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Então, ele está demorando um pouquinho para ter a resposta aqui do próximo salto. Mas daí, isso é bem legal. Vocês podem fazer esse teste, tá? Trace RT, né? E o nome do site. Daí vocês vão ver o número de saltos até chegar no destino. Né? Beleza. Por hoje é isso, pessoal. Né? A gente já falou dos 4 tipos de atraso, já falamos do ping, do Trace RT. Né? Então a gente encerra por aqui. A nossa próxima aula, a gente volta a falar um pouquinho mais de atraso, uns 5 minutinhos só, para a gente iniciar o 1.5, né? E a gente encerrar o nosso conteúdo para a prova. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou encerrar a nossa gravação.